Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 84.2, falando sobre o que? Crase, né? Você já sabe que crase é quando eu tenho duas vogais idênticas, ou seja, letras semelhantes, iguais. No caso aqui, eu tenho um A, que vai ter a função de preposição, mais o A, artigo, ou A do pronome demonstrativo. O que vai fazer? A fusão, exatamente. E vai acontecer a crase, beleza? Então, de olho na tela, crase, aula 84.2. Aqui para marcar, para não esquecer, diz tudo aqui, ó. De olho, fiquem atentos. Eu vos declaro craseado. Como símbolo dessa união, abençoo com acento grave. Qual é o acento grave? Este daqui, tá certo? Aí eu tenho a preposição, mais o A artigo definido feminino, acontece o A, assim, né? O A com acento indicativo de crase. O que aconteceu com o Ozinho tá chorando? Porque com ele não haverá essa fusão, tá certo? Crase, eu tenho, é a fusão de duas vogais idênticas, né? E aparece marcada para dizer que houve a crase, o acento grave, né? Vai ocorrer crase quando tiver preposição mais o artigo definido, preposição mais o pronome demonstrativo a, ou demonstrativo aquele e suas flexões, beleza? O que é crase mesmo? É a fusão de duas vogais idênticas, né? E aparece marcada pelo acento grave. Casos facultativos, ó, que pode vir com crase ou não. Então, que há três casos. Ó, quando? Primeiro aqui, ó, diante de nomes de pessoas do sexo feminino. Ele fez referência a Sandra ou a Sandra, tá certo? Olha aqui, você vai lembrar. Referência a quem? Ou a que? Certinho? Desculpa aí, turminha. Vou tomar água para melhorar. Espera só um pouquinho. Molhei um pouquinho. Diante de pronomes possessivos femininos. Aí você tem aqui o verbo obedecer. Você vai lembrar da regência do verbo obedecer, que ele pede, né, a preposição a. Obedeça minha irmã, obedeço minha irmã. Depois da preposição até, fomos até a feira. Tá certo? Vamos lá para o caso proibido, amadinho. Diante de verbo, no infinitivo, não ocorre crase. Antes de pronomes, não ocorre crase. Antes do A, presta atenção, se o A está no singular e a palavra estiver no plural, não tem também. Antes do artigo indefinido, uma e uma. Antes do masculino e entre palavras repetidas. Não pode ocorrer crase. Aí tem aquela musiquinha. Diante de palavras repetidas, não se utiliza crase. É porque não tem crase, o acento indicativo, né? Indicativo de crase. Diante de pronome não se utiliza crase, com exceção senhora, senhorita, madame e dona. Já vai servir até para você aí, né? Cantar e ficar lá, que nem cantigo de grilo, maternando, chicletinho no seu ouvido. Beleza? Amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para nossas atividades. Até lá! Agora, atividade de sala, vocês já descansaram, né? Um pouquinho. Agora vamos às correções, exatamente. O nosso momento, tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Primeira questão. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Ó, na letra A, o autor se comparou a alguém que tem boa memória. B,
Ele se referiu às pessoas de boa memória. C. As pessoas aludem a uma causa específica. D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões e sobre a memória. E os livros foram entregues a ele. Então, o que está pedindo aqui no enunciado? É para você marcar a que está correta. Não é mesmo? Que foi usado, né? Que houve, que exige, né? Onde a crase, aí você vai lembrar, né? Diante de palavras femininas, tem crase, não é mesmo? Então, qual é a alternativa? Letra B, ele se referiu às pessoas. Mas por que, amada, a letra B está correta? Porque aqui nós temos o verbo referir-se, ele exige, né? A preposição a, e eu tenho uma palavra as pessoas, né? Pessoas, ó, pessoas femininas. Né? É uma palavra feminina. Então, admite, né, o artigo. Então, ele se referiu-se a pessoas. Por que a letra A está incorreta? Porque alguém é o quê? Pronome definido. Não exige crase. As pessoas aludem a uma, tem o artigo indefinido. Não é mesmo? Aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Aqui eu tenho um pronome e não exige, tá certo? Por isso que a alternativa é a letra B. Nós temos aqui, né, uma tirinha. Graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. E eu dizendo deixa eu ver aqui, trivialidades. Agora vamos aqui, amados. Nós temos aqui, na letra A, de acordo com as regras do uso, né, do acento grave, nós temos, né, no contexto da tirinha, as lacunas devem ser preenchidas por qual? Respectivamente. Ó, graças a Deus chegou a primavera. Aí ele vai falando. Qual a alternativa que se encaixa? Que preenche as lacunas? A, B, C, D, U, E. Ó, nós temos aqui, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Outra tirinha. Não volte tarde, fique longe da taverna. Não se suje. Aí aparece a minha mãe. Mas tudo bem, eu também não obedeci a minha mãe. Olha bem aqui na última fala do H. Levando-se em conta o emprego da crase no trecho, não obedeci a minha mãe. No último quadrinho da tirinha a seguir, é linguisticamente adequado afirmar que ela é. Letra A. Necessária, por nela ocorre a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a e está diante da palavra feminina. B. Inadequado, uma vez que o verbo obedecer é transitivo direto e não admite preposição. C. Facultativa, pois, embora complete um verbo transitivo indireto com preposição obrigatória, está diante de um pronome possessivo feminino. D. Obrigatória, pois por conter a junção. Vamos lá. Por conter a junção da preposição com o artigo feminino a anteposta a um pronome. E incorreta, porque, independentemente do fato de ocorrer a fusão de preposição com artigo, nunca ocorre crase diante de pronome. Então, você vai escolher a alternativa A, B, C, D ou E. Qual é a justificativa? Letra C, né? Que foi facultativa. Lá, eu também não obedeci a minha mãe, né? Diante do pronome do pronome possessivo, né? Fica facultativa o uso da crase. Olha aqui a justificativa. Pois, embora complete um verbo transitivo indireto, com preposição obrigatória, está diante de um pronome possessivo feminino, que é minha. Beleza? 4. Nós temos aqui
né? Uma questão do ITA. Vamos analisar as sentenças. Primeira, à vista disso, devemos tomar sérias medidas. 2. Não fale tal coisas às outras. 3. Dia a dia, a empresa foi crescendo. 4. Não ligo aquilo que me disse. Podemos deduzir que... Qual será a sua dedução? Na letra A, nós temos as sentenças 3 e 4 não tem crase. Na letra B, todas as sentenças têm crase. Na letra C, nenhuma sentença tem crase. Na letra D, apenas a sentença 4 não tem crase. E na letra E, apenas a sentença 3 não tem crase. Então, vamos olhar aqui, ó. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. Na 2, não fale tal coisa às outras. Dia a dia, a empresa foi crescendo. Não ligo aquilo que me disse. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a alternativa, letra E, apenas a sentença 3 não tem crase. Por que ela não tem crase? Porque eu tenho a palavra dia a dia e está repetindo, né? Diante de palavras repetidas, não se utiliza crase, não corre crase, beleza? Vamos lá agora, o momento de treino para vocês, aluninhos, estudantes. Temos aqui o Se Liga no Enem e aqui a tirinha. Temos aqui a primeira fala. Ela é bonita, linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, filho? A melhor possível. Aparenta ser feliz. Olha só que bacana. Então, nós temos aqui sobre o fragmento a melhor possível, analise se está devidamente assinalado e o que justifica a não ocorrência do emprego de acento grave, indicativo de crase. Então, nós temos aqui na letra A, é opcional, facultativo, o acento visto que o verbo anterior exige preposição a. B, não se usa acento porque o a é apenas artigo que acompanha o substantivo, ou seja, oculto no texto, a aparência. C, o emprego de acento de crase é obrigatório porque melhor é palavra feminina. D, o acento de crase deveria ter sido empregado antes da palavra melhor. E a utilização de acento de crase é proibitivo em tirinha por ser texto com linguagem informal. Então, um tempo para você resolver enquanto eu vou tomar minha aguinha. Aí você vai lembrar de todas as regrinhas, né? Que você sabe que diante de palavra feminina tem, né? E outra observação, você vai ter que prestar atenção na regência verbal, se ele vai exigir ou não a preposição a, tá certo? Você vai ter que observar também o nome, se exige ou não, né, a preposição a. O facultativo, o facultativo que pode aparecer ou não. E o diante de palavra masculina também não tem crase, porque é palavra masculina. Diante de palavras repetidas também não tem crase. Então, qual é a alternativa? Alternativa B, né? Não se usa o acento porque o a é apenas artigo, né? Que acompanha o substantivo oculto no texto, que é a aparência. Aí você pode voltar lá na tirinha e verificar. Beleza? Vamos lá agora, amadinho. Acabamos as atividades. Vamos relaxar um pouquinho no nosso clube de leitura. Estamos
na unidade 3, que fala sobre o quê, né? Sobre Memórias de um Sargento de Milícia, exatamente, de Manuel Antônio de Almeida. Tá? Você já está na leitura bem avançada? Ou seja, está na terceira leitura, segunda leitura? Ai, professora, ainda não tirei um tempo para ler. Mas aqui, de tanta gente repetir, a gente fala que conta uma história de um menino que era ele aprontava muito quando pequeno. Sabe aquele menino super ativo? A mãe não pode nem piscar que ele já está aprontando? Assim era Leonardo quando ele era pequeno. Aí teve uma confusão entre família, né? Aí os pais se separaram. A mãe foi para um canto, o pai foi para o outro, o Leonardo ficou sozinho. Sozinho assim, entre aspas. Aí os padrinhos pegaram o menino e educaram. Deram uma educação o quê? Religiosa. Qual era o objetivo dele? De ser padre. Que o Leonardo virasse, né, se tornasse padre. Mas só que Leonardo não queria isso não, amado. Ele foi, né, participar da guarda, né? Então, ele virou sargento de milícias. Beleza? Então, assim é a história. Mas vai ter aquele momento a gente conversar, né, diretamente sobre a história de Memória de um Sargento de Milícia. Beleza? Vamos aos registros. De quem? Nós temos aqui a Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra, né, Distrito do Iata, a turminha na frente da escola. E também, né, acho que na orla da cidade, na beira do rio ali, né? Eu acho que é um rio que tem próximo ali, tá certo? 2 registros maravilhosos da professora Josiane. Mais outra aqui. Temos aqui a turma da professora Maria de Fátima, de Montenegro, é a Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Mais outra. Escola Professora Antônia Vieira Frota, professora Luísa, com a sua turminha também. Um grande abraço. Mais outra turma aqui presente, a turma da professora Sara, né? A professora Sara da Escola Ruth Rocha, turma 1º A, e aqui de Buritis. Mais outra aqui para vocês. Aqui é da turma do professor João Carlos, né? Da extensão da Escola Arthur da Costa e Silva, né? De Alto Alegre dos Parecis, professor João Carlos. E o professor teve aquele cuidado, né, de nomear cada aluno, exatamente. Aqui tem a Elisiane, Giovana e Evelyn, tem a Letícia, tem o Matheus, o Silvio, o Tiago, tem o Rafael, Lucas, Gabriel, Josiane, Camille, Kathleen, tem Mariana dos Santos e a Mariana, tem a Samela Thaís, Charlene, Vinícius e Yasmin, os estudantes do professor João Carlos. Mais outra escola é a Escola Sertanista, né, de Espigão do Oeste, professora Vanderleia. E a turma da professora Isabel, né, a Escola Jequitibá, extensão da Escola Valdomiro Francisco de Oliveira, né, Quinto Beck, Machadinho do Oeste, tá certo? A turminha aqui fazendo presença. E a turma de Jaru, de quem? Da Escola Pedro Vieira de Melo, extensão em Jaru, Uaru. Não sei, esse é assim, né? Professora Valciele, um grande abraço. Tem mais? Tem ou não tem? Tem a mensagem do dia, né? Que fala o seguinte: até onde eu posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, não me sentiu com o coração. Tá certo? Então, tudo que a gente faz o melhor. A gente sempre quer o melhor, a gente sempre vai em busca do melhor, tá certo? Se a pessoa não achar que está bem, então ela não sentiu com o coração. Então, a mensagem de Clarice Lispector. Belezinha, amado? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, a parceria de cada um e até a próxima aula.